Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Na presença do senhor governador do estado, Eduardo Leite, damos início ao ato de assinatura de protocolo de intenção e termo aditivos aos contratos de programa da Corsã. Convidamos a todos para assistir ao vídeo manifesto do movimento Água 360. Como a gente vai falar em sustentabilidade hídrica, é bom lembrar que de toda a água disponível no planeta, 97,5% é salgada. E apenas 2,5% da água é doce. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da conservação dessa água. Dependem de iniciativas que contemplem mais do que o saneamento básico e que venham propor soluções ambientais em todas as etapas do caminho da água, que vai desde a captação, a cobertura de distribuição, o tratamento do esgoto, até o cuidado em devolver a água à natureza, com mais qualidade do que foi captada. Por isso, a Corsã está lançando o movimento Água 360 Graus, que representa um grande passo na história da companhia. Essa nova Corsã ultrapassa as fronteiras do saneamento básico e amplia sua atuação na busca pela sustentabilidade hídrica com fortes investimentos em inovação e tecnologia. O conjunto de ações e iniciativas acontecem em 4 eixos: Cuidado 360, conservação dos recursos hídricos em todas as etapas do caminho da água, Educação 360, sensibilização das gerações futuras para a importância dos recursos hídricos, Turismo 360, aumento do potencial econômico dos municípios turísticos e, para finalizar, Serviços 360, desenvolvimento de inovações para melhorar os processos no caminho da água. Essas ações só serão eficientes e estarão realmente completas se contarem com a participação de cada um de nós. Somos parte desse mesmo meio ambiente que precisa ser cuidado e conservado hoje para garantir um amanhã melhor para todos nós. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos? Corsã, evoluir nos define. E Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Passamos a palavra ao senhor diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci. Bom dia, ou quase boa tarde a todos aqui. Queria inicialmente saudar o nosso governador, Eduardo Leite, o vice-governador, delegado Ranolfo Ferreira Júnior, presidente Gabriel Souza, em nome do qual saúdo todos os representantes do Legislativo, secretário Arthur Lemos, em nome do qual saúdo todos os secretários e representantes aqui do Executivo, e o prefeito Bonato de Viamão, em nome do qual saúdo todos os prefeitos aqui presentes e, obviamente, agradecer a presença de todos e todos que acompanham presencialmente e também virtualmente através do link que foi disponibilizado. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que eu entendo que hoje é um dia importante para o saneamento no Rio Grande do Sul. Eu queria dar os parabéns e também dizer obrigado, né, aos prefeitos e prefeitas que fizeram um voto de confiança, e queria trazer aqui um tema para reflexão. E o tema que eu queria trazer para reflexão aqui diz respeito à importância das escolhas. Então, do ponto de vista do Governo do Estado, do Rio Grande do Sul e da companhia Corsã, da administração da Corsã, eu entendo que foi feita a escolha de priorizar a mudança do patamar do saneamento no Estado. Então, se escolheu priorizar a saúde, se escolheu priorizar a inclusão social, se escolheu priorizar o desenvolvimento econômico na questão do turismo e, principalmente, se escolheu priorizar a questão ambiental. Aqui, né, tivemos o vídeo do nosso movimento Água 360 e, obviamente, estamos aqui reunidos, né, no momento em que houve aí um grande debate, né, mais uma vez, sobre a questão ambiental no âmbito da COP26 e
sabemos todos nós, né, que é o que a sociedade, quem minimamente está informado, tem essa preocupação muito grande. Então, falei das escolhas, né, e também, por eliminação, existe uma não escolha. Essa não escolha seria adiar o nosso plano de investimento, nosso plano de CAPEX, que está orçado em 12,5 bilhões de reais até 2033. São investimentos pesados que precisam de segurança jurídica e regulatória. Daí a importância dos aditivos e dos protocolos de intenção que são hoje firmados. A questão que se coloca, uma delas, né, mas uma questão importante, é como financiar esses investimentos nesse montante. Então, obviamente, existiria o investimento via tarifa, que a gente entende que talvez pudéssemos olhar um pouquinho para além, né, somente da tarifa, para equacionar, resolver essa equação que se coloca, né? Então, para resolver essa equação, investimos num trabalho pesado, contratamos consultorias de ponta para nos ajudar, além do nosso próprio conhecimento, e foi então feita uma proposta que está configurando como um anexo ao aditivo, né, que alguns hoje firmam aditivo e outros firmam um protocolo de intenção da firmatura do aditivo. Então, esse anexo, que é um anexo regulatório tarifário, ele está sintonizado com o novo mercado, ele prioriza o interesse público e ele trabalha dentro de uma transição que leva em conta as diretrizes de política pública, seja diretrizes de política pública do governo do Estado, mas também, entendo eu, diretrizes de política pública dos municípios, que são o poder concedente do saneamento. Então, a grosso modo, o que foi feito? Nós contratamos, como eu falei, algumas consultorias, destacaria a consultoria AEA, que é formada pelo diretor-geral da ANEEL, né, o ex-diretor-geral da ANEEL, que ficou 8 anos, né, na criação da agência e todo o seu corpo diretivo. Destacaria também a consultoria da Álvares e Marçal, que fez a certificação, a validação do nosso plano de investimentos. Destacaria também a consultoria Kearney, que é uma consultoria internacional e que tem um conhecimento profundo do setor de saneamento e das alavancas de aumento de produtividade, e a própria Finente, que modelou, né, numa grande planilha Excel tudo isso. Então, a nossa percepção é que a questão da tarifa ela é matemática, no seguinte sentido. Hoje, a tarifa da Corsan ela é composta, basicamente, 2/3 remuneram os custos de operação da companhia e 1/3 remunera os investimentos já feitos. Então, não tem como, se a gente vai mais do que dobrar rapidamente a nossa base de ativos, haveria um aumento substancial da tarifa por conta de necessidade de remuneração dos investimentos. Isso é uma das forças, vamos dizer assim, que se colocam para essa equação. A outra força é a possibilidade de uma operação mais eficiente da Corsan. Então, a premissa que nós trabalhamos é que talvez essas duas forças se neutralizassem e, com isso, a gente conseguisse equalizar, né, essa problemática que se coloca sem que houvesse uma oneração excessiva do nosso consumidor. Então, isso tudo foi feito, foi um trabalho pesado, né, que demorou aí vários meses, né, consumiu um estudo relevante, e a partir do momento que nós tivemos a nossa tese comprovada que seria possível algo nessa linha, nós então procuramos também as agências reguladoras, apresentamos essa proposta, sondamos alguns municípios, tivemos uma receptividade muito positiva em relação a essa medida e, com isso, então, trabalhamos até, inclusive ontem, né, dentro da governança corporativa da Corsan, e estamos aqui, então, trazendo essa proposta, que seria também uma escolha. Então, o que essa proposta traz? Ela traz a premissa de se estabilizar as tarifas no patamar atual, vigente, sendo que ela será corrigida pelo IPCA até o ano de 2027, e aí sim teremos em 2027 a nossa primeira
revisão tarifária ordinária, trabalhando já a nossa base de ativos, né, que temos hoje, que inclusive foi objeto de um estudo pesado pela consultoria Deloitte, mais de 2 anos de trabalho, que saiu a campo, validou esses ativos, né, trouxe numa base de valor nominal de reposição, e a ideia então é blindar essa base. A gente vai somar todos os investimentos, né, da database considerada, que foi em março de 20 até o ano de 27, vai trabalhar a remuneração desses investimentos por uma taxa de WACC, né, que é um custo ponderado de capital, e trabalhar com as premissas de custos de uma forma mais eficiente de operação. Isso tudo foi feito, né, e chegou-se como resultado que também em 2027, quando será feita essa aplicação da revisão tarifária ordinária, já dentro de uma nova sistemática de regulação, tomando por referência as normas emitidas pela ANA, a Agência Nacional de Águas, né, que dará parâmetros de regulação para que os reguladores assim exerçam, né. Isso tudo mostrou que também não haverá um represamento de tarifas que levaria, vamos dizer, a um tarifaço lá em 2027. As nossas projeções indicam a necessidade do aumento, eu diria, até bastante módico. Então, isso nos dá uma tranquilidade, né, de propor que vamos aí por mais uma escolha, né, que seria a escolha de financiar, via aumento de eficiência, o nosso plano de investimentos. Quero destacar aqui que as agências regulatórias, elas estão cientes, dialogando, né, entenderam o racional, mas ainda não se posicionaram formalmente, estão aí trabalhando numa análise mais profunda antes de uma manifestação. Então, com isso, eu queria concluir dizendo que a minha percepção desse evento de hoje resulta que o Rio Grande do Sul sai na frente. Então, temos uma mudança profunda do setor de saneamento no Brasil. Estamos trabalhando para ser a primeira empresa de saneamento privatizada, dentro de uma modelagem que também é uma modelagem moderna, inovadora. Então, na minha percepção, é um projeto sintonizado com os novos tempos, um projeto elaborado com transparência e com muito embasamento técnico. Queria aqui me dirigir aos prefeitos presentes e, além de agradecer, dar os parabéns pela escolha dos senhores e das senhoras de apoiar a escolha que prioriza o bem-estar da população gaúcha, o desenvolvimento do Estado, sem onerar o contribuinte nem o consumidor. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor presidente do Conselho de Administração da Corsã, Mário Engler. Boa tarde a todos e a todas. 3 breves mensagens eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores e as senhoras. Primeiro, uma mensagem de agradecimento ao governo do Rio Grande do Sul, na pessoa do senhor governador Eduardo Leite, dos seus secretários, especialmente secretário Arthur, secretário Viana, com quem eu tive já a honra e o prazer de interagir. Agradecer os senhores parlamentares do Rio Grande do Sul, na pessoa do presidente da Assembleia. Agradecer também o vice-governador, sem dúvida nenhuma. Agradecer a corporação Corsã, na pessoa dos seus diretores, do seu corpo técnico, e agradecer, sobretudo, o voto de confiança que me foi dado para ocupar esta honrosa e, até certo ponto, desafiadora posição de presidente do Conselho de Administração. Agradecer também, senhor governador, senhores secretários, senhores parlamentares, o apoio que o governo do Rio Grande do Sul vem dado aos projetos, está dando e vem dado e dará aos projetos da Corsã. Isso é muito importante.
E como conselheiro independente, eu gostaria também de agradecer o respeito que o governo do Rio Grande do Sul tem dado às regras de governança da companhia. Isso é muito importante, digo isso como presidente do Conselho de Administração da companhia. Segundo, uma mensagem de admiração. Uma mensagem de admiração ao governo do Rio Grande do Sul, a todo o executivo, legislativo, pela coragem política, pela visão de estadista e pela sensibilidade em perceber a necessidade de redefinir rumos. E, finalmente, uma admiração pela determinação de enfrentar e superar desafios. Finalmente, minha terceira e última mensagem é uma mensagem de cumprimento aos senhores prefeitos e prefeitas. Cumprimento pela postura pragmática que transcende preferências político-ideológicas, pelo senso de responsabilidade em fazer a escolha certa, como disse aqui nosso presidente, diretor-presidente, de trilhar caminhos mais seguros para resolver o eventual déficit de serviços de saneamento em seus municípios. E, finalmente, cumprimentar os senhores prefeitos pelo espírito de solidariedade de estarem aderindo a uma solução de prestação regionalizada no saneamento. Muito obrigado a todos. Fará uso da palavra o senhor secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura Adjunto, Guilherme de Souza. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso excelentíssimo governador, Eduardo Leite, também Ranolfo Vieira Júnior. Aproveito para cumprimentar também o nosso secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, em nome de quem, então, saúdo a todos os secretários de Estado do Poder Executivo aqui presente. Cumprimentar também o nosso chefe do Poder Legislativo, o deputado Gabriel Souza, prazer tê-lo aqui conosco. Cumprimentar os prefeitos aqui na pessoa do prefeito Pozobon. Saúdo a todos os prefeitos aqui que estão aqui conosco nessa agenda. Também nosso presidente Barbucci, pela liderança junto com o Mário Engler, na administração aqui da nossa companhia. Então, saúdo a todos aqui presentes, que nos acompanham. O nosso secretário Viana, né, atualmente ele está com um problema pessoal aqui, então estou representando ele neste ato. E gostaria então de, na verdade, reafirmar o que já foi dito, né, pelo nosso presidente Barbucci e Mário Engler, no momento em que a gente discute cada vez com atenção renovada aí as mudanças climáticas, né, em virtude da COP26. Então, cada vez mais a sociedade nos cobra, né, com toda a justiça, né, uma mudança que vise realmente a garantir, né, um ambiente sustentável para as gerações futuras, né, atuais e futuras. Então, nessa questão, né, nesse contexto, né, de saneamento, que toca na vida de tantas pessoas, através né, no momento que implica em saúde pública, em desenvolvimento socioeconômico, em proteção ambiental. Então, tudo isso, né, enfim, na qualidade de vida de todos os gaúchos. Então, realmente, é um tema aqui que, para nós, na SEMA, é realmente muito caro, né, e que nós estamos devotando, então, grande atenção e esforço, né. No contexto da SEMA, inclusive, paralelamente, temos o Plano Estadual de Saneamento sendo conduzido, né, e, fora isso, várias outras iniciativas que dialogam aí com o tema saneamento e de forma mais ampla com a agenda climática, né. Então, o Estado aqui lançou recentemente o programa Avançar, né. Então, inclusive hoje teremos um novo Avançar nos esportes, né. Então, realmente a gente está, a partir das reformas feitas, né, pelo nosso brilhante governador do Estado, conseguindo avançar em várias frentes. E a gente poderia dizer que no saneamento o que a gente está propondo agora é um avançar, né, Barbucci? Um avançar na medida que a gente vê números, né, bilionários, né, propostas de realmente mudar a rota do saneamento no nosso Estado, né?
Isso muito motivado em função do novo marco de saneamento, que impõe metas desafiadoras, né? Mas a companhia, com bastante coragem, na pessoa aqui do Barbucci, na pessoa certa para conduzir esse processo, né? Brilhante, né? E admiramos muito a nossa escolha aqui pela tua pessoa, Barbucci, e enfim, toda a equipe aí da Corsã que topou esse desafio e vem realmente construindo, né? Uma proposta sólida, né? Que a gente então hoje está celebrando, né? Junto com prefeitos também que aceitaram, né? E viram que realmente ali tem uma consistência muito grande, né? Então, na vossa fala, Barbucci, já ficou claro, né? Todos os critérios técnicos, né? Como realmente se foi selecionado parceiros ali ideais, consultorias de renome internacional, né? Então realmente se buscou pelo melhor, né? Para realmente dar uma consistência, um conforto para os prefeitos verem ali uma consistência e toparem e verem realmente como este é um caminho sólido para alcançar as metas que impostas pelo novo marco de saneamento, né? Então, além disso, então, saudar aqui a todos os secretários de Estado, principalmente a pessoa do Arthur, aí, que compraram esse desafio também, né, que vem dependendo de um esforço muito grande, né, e a PGE também, aqui representada pelo Procurador-Geral Vitor, né, para assuntos jurídicos, e faço menção também ao nosso Procurador de Estado Setorial, Juliano Heinen, e através da pessoa do Juliano, a gente promoveu amplo debate em oficinas com os procuradores municipais, justamente para transmitir o conforto jurídico, né, que o tema reclama. Então, realmente, um esforço muito grande com a participação da FAMURS também, e que realmente a gente tem, além da Corsã, hoje como protagonistas os prefeitos, né, que realmente, como o nosso presidente Barbucci falou, né, que na verdade viver é fazer escolhas, né, Barbucci? Então, a todo momento nós estamos fazendo escolhas, e ainda mais escolhas que impactam na vida de todo o Estado, né, de todas as populações dos municípios. Então, saudar os prefeitos, a sua ousadia, a sua coragem em fazer essa escolha, dentro de um plano sólido, e eu tenho certeza que as populações municipais vão colher esses frutos, né, dentro do que está colocado como metas e firmadas aqui junto com a Corsã. Então, brevemente é isso, então agradeço e então passamos adiante na pauta. Muito obrigado e até a próxima. Passamos a palavra ao secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Bom dia, governador Eduardo Leite, vice-governador Ranulfo, a pessoa de Vossas Excelências, quero saudar toda a equipe de governo que nos acompanha, colegas secretários, presidente Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, também vejo aqui o deputado Faisal Caram, quero agradecer a parceria da Assembleia Legislativa no sentido da compreensão de termos avançado no processo, na aprovação e da autorização da privatização da Companhia Corsã e mais recentemente ontem finalizamos, por iniciativa do Poder Legislativo, uma discussão num grupo de trabalho, num projeto de lei que possa ter o mínimo de consenso na atuação da frente também da regionalização de importante temática. Presidente Barbucci, prefeito Pozobon, prefeito Zafalon, prefeito Valdir Bonato, Diogo, a minha querida Bento Gonçalves, que adotei aqui pelo lado da minha família, a todos os parceiros, presidente do Conselho, vejo aqui a Fiergs também, enfim, a todos, senhoras, senhores, hoje é um dia importante. Como bem o vídeo apresentou, 2,5% da água total do planeta é de água doce. E desse 2,5%, 75% dessa água é utilizada para a produção de alimentos. Vocação do nosso Estado, produção de alimentos. Aliás, importância mundial, enfrentamento de um futuro. Recentemente, o governador e eu estivemos na COP, em Glasgow, discutindo as mudanças climáticas, o que isso vai afetar na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, de nós que estamos aqui. Se nós não bem tivermos atenção a bem tão precioso como a água, terá um efeito cascata de grande prejudicialidade. Alimentos, sobrevivência e, quiçá, teremos que enfrentar brigas e guerras por bem tão precioso. Mas o momento de agora também é um momento de tomada de decisão. E este foi o caminho do Poder Executivo, capitaneado pelo governador Eduardo Leite, no sentido de estarmos ao lado dos municípios, que são os titulares desse serviço, mas o Estado estar ao lado dos municípios na busca de uma solução
na busca de um caminho definitivo. Estamos falando em 12 bilhões e meio de investimentos até 2033. Serão os maiores investimentos que o Estado verá até 2033. Movimentará toda uma economia, mas mais do que isso, fará com que a gente avance para bem tratar aquilo que é vida, que é a água. 85% da população do Rio Grande do Sul é população urbana. É onde estão sendo gerados o maior volume de resíduos não tratados. Não é por coincidência que os dois rios mais poluídos do Brasil estão aqui, que é o Rio Gravataí e o Rio dos Sinos. E que constantemente, devido à realidade do Estado, por enfrentamentos de estiagem, todos os anos temos que enfrentar restrições de abastecimento de água na região da bacia do Gravataí e dos Sinos. A quem? Aos produtores de alimentos, porque a gente tem que priorizar o abastecimento humano. E para este enfrentamento é que a Corsã delineou um programa, delineou um projeto, encaminhou aos prefeitos algo que é factível, algo que foi validado. E quero agradecer, prefeitos, o voto de confiança. Sei que a companhia, ao longo de sua existência, por muitas vezes, maculou este voto de confiança. Mas por todo o projeto, por todo o planejamento, gastamos quase 3 anos no planejamento. E temos que perder mais tempo no planejamento e menos tempo na execução, porque é no planejamento em que se delineia uma boa política pública. Quero agradecer a confiança de todos os prefeitos que hoje estão firmando os contratos de re-ratificação ou também os protocolos de intenção, porque nem todos conseguiram ficar prontos a tempo. Quero aqui só enaltecer também um ponto, tem alguns prefeitos que não puderam estar presentes, prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, também já apresentou a manifestação positiva pela assinatura da re-ratificação, o prefeito de Torres, todos estariam aqui, mas quero principalmente agradecer a vocês que estão aqui prestigiando esse evento e deram este voto de confiança. Enfim, temos que focar nesta temática. Finalizo dizendo, o que vimos em discussão mundial, nós não temos mais tempo de ficar apenas no discurso. Temos que começar a executar, porque a hora para que cheguemos a um futuro próspero e que consigamos proteger ao nosso meio ambiente é agora. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o prefeito de Viamão, Valdir Bonato, que falará em nome dos demais prefeitos aqui presentes. Primeiramente, a minha saudação a todos, dizer que é um momento histórico para o Estado do Rio Grande do Sul, mas histórico também para a população gaúcha. Talvez seja esse o nosso grande desafio, o grande foco da nossa conversa. Quero fazer um agradecimento e um reconhecimento muito especial ao governador Eduardo Leite, ao nosso vice Ranolfo, aos secretários de Estado na pessoa do Arthur, aos deputados estaduais aqui na pessoa do Gabriel, que tem discutido essas questões, e a toda a equipe diretiva e colaboradores da Corsã na pessoa do Barbucci. Fazer essa escolha não é fácil. Conhecer um pouco a história da Corsã, conhecer um pouco a trajetória desses processos e fazer ruptura de um ciclo no momento necessário, importante, determinante que a história nos impõe, é muito doloroso, muito difícil, mas se faz necessário nesse processo. Eu quero agradecer aqui aos nossos prefeitos e vou tentar falar um pouco da angústia, da preocupação e dos desafios que um prefeito tem quando tem do seu lado, a parceria da Corsã, como empresa, como companhia que tem a responsabilidade, o compromisso de abastecer água e de resolver os problemas do saneamento básico, porque o município sozinho não consegue fazer isso efetivamente, por isso as concessões. Nós, que compomos esse grande número de prefeitos do Rio Grande do Sul, que detém na companhia este ato, este evento, esta ação que trouxe a situação do Estado do Rio Grande do Sul até este momento, nos permite com clareza dizer, governador, que precisamos sim, de forma rápida, eficiente, inteligente e planejada,
darmos passos acelerados e seguros para mudar o quadro do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao abastecimento de água e no que diz respeito ao saneamento básico. Os municípios que historicamente, Barbucci, vivem o problema da falta de água, especialmente nos momentos mais difíceis, que é o verão, que é os desafios que a própria companhia enfrenta para abastecer, precisam necessariamente dar resposta à sua população, porque é o município que detém esse poder, é o município que faz a concessão para a companhia prestar esse serviço de forma adequada. E eu vou falar um pouquinho da minha história, ou da história da nossa cidade, que com certeza tem a ver com a história de todos os municípios, que é o problema. Viamão, por exemplo, Gabriel, na região metropolitana, é o primeiro município a faltar água e o último a chegar. E nós temos 108 quilômetros de costa de água doce, talvez seja o município do estado do Rio Grande do Sul com maior capacidade, maior condição de captação, tratamento e distribuição, onde se concentra o maior número de pessoas na região metropolitana. Nós temos 108 quilômetros da lagoa, água com condições de fazer isso. E em 2014, 2015, e aí eu não quero falar da companhia, quero falar de fatos, nós tivemos uma dificuldade muito grande, Arthur, quando fizemos a discussão e fizemos nosso plano municipal de saneamento, e ali nós discutimos e propomos, Liliane, a necessidade e a importância de captarmos água na lagoa para poder tratar e distribuir na região metropolitana, e não do processo que nós tínhamos até então. Tivemos dificuldade, enfrentamos, vencemos, e agora mais que nunca começamos a construir este processo. Para mim, tomar a decisão, governador, de estar neste lado, com essa concepção, com esse conceito, de perceber a história, a trajetória, a importância que a companhia teve no estado do Rio Grande do Sul, e o momento histórico necessário de cumprir o que determina a legislação federal, que até 2033 temos cumprido, nós temos permitido, né, a possibilidade de universalizar o acesso à água potável e tratada, e universalizar o esgoto não se faz de outra forma a não ser buscar parcerias públicas privadas, abrir esse processo e fazer com que essa companhia, com a participação da iniciativa privada, seja eficiente, efetiva e que possa cumprir um papel de Estado digno de entrega de água potável e tratada e cuidar da saúde das pessoas através do saneamento básico. Para mim, eu não tive dúvida de tomar essa decisão. Eu insisti, inclusive, Barbucci, né, que a gente fizesse isso pela convicção, pelo entendimento, pelo momento e pela ruptura que nós temos que fazer, que o Estado comece a sinalizar de forma clara e objetiva, governador, para a modernidade, para a eficiência e para que nós possamos ter aqui no estado do Rio Grande do Sul a primeira companhia e as primeiras ações contundentes que ajudem a mudar o quadro de saúde pública do Brasil através do nosso estado com o saneamento básico e fundamentalmente universalizar o acesso à água em todos os pontos do nosso estado. Estou muito feliz, muito convencido e eu falo aqui em nome dos prefeitos, mas nós não podemos deixar aqui de registrar a importância dessa discussão, de manter os prefeitos, as prefeituras como agentes determinantes dessa discussão e desse processo, porque é ali que se discute políticas públicas, é ali que nós enfrentamos as questões eleitorais, políticas e as disputas do dia a dia. Então essa capacidade de entendimento que o governo teve, governador Eduardo, de construir esse processo com a Assembleia Legislativa, com as instituições e permitir esta possibilidade dessa integração, dessa cooperação e dessa responsabilidade, sem abrir mão dos princípios para que isso aconteça efetivamente. Estou muito feliz e asseguro a vocês que eu tenho convicção que dos 30 anos que nós tínhamos no nosso plano previsto para fazer o saneamento básico, está no nosso programa em 9 anos concluir isso. Para quem não tem a noção, Viamão é o 4º município em extensão territorial do Rio Grande do Sul. 30% é da concentração urbana, onde nós temos 270 mil habitantes, e ali precisamos abastecimento de água, tratamento de esgoto, preservar o nosso potencial de meio ambiente, que é uma das ações que nós temos. Estamos muito convencidos, certo disso, e num processo paulatino. O Rio Grande do Sul, os municípios, os prefeitos, as comunidades começam a perceber com clareza que aquele descrédito que se estabeleceu ao longo do caminho, né, da companhia, que fez o seu papel e cumpriu dentro dos seus limites, reestabelece um novo momento e um novo tempo de parceria pública-privada capaz de permitir o êxito desse grande projeto. Muito obrigado. Antes de passarmos à assinatura do documento, vamos ouvir a palavra do senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Obrigado.
Meu caro governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo, seus nomes quero cumprimentar todos os membros do Poder Executivo aqui presentes. Também uma saudação ao Barbucci, presidente da Corsã, em nome dele a todos os servidores da companhia. Vou cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, na pessoa do Zafalon, que é prefeito de Gravataí, e também do Galto, que é prefeito da minha cidade, Tramandaí. As duas palavras, inclusive, parecidas, né, o Zafalon. Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer para os senhores que hoje é um dia realmente muito importante para o Rio Grande do Sul, na medida em que, isso é importante esclarecer, não é? Os contratos a serem editados com a companhia de saneamento que presta o serviço nos seus municípios independiam se essa companhia seria pública ou privada, a necessidade da assinatura dos mesmos, não é? Nós temos uma lei federal nova no Brasil que exige que esses contratos sejam editados até o dia 31 de março do ano que vem, no máximo, sob pena de se tornarem precários e irregulares, na medida em que não cumpriram o exigido pela legislação federal nova, de julho do ano passado, que determina novas metas para o saneamento. Eu diria até que nós temos um marco temporal tão importante na história do saneamento brasileiro, que a história se dividirá entre antes e depois do marco regulatório do saneamento aprovado em 2020. Nós temos no Brasil uma lei federal completamente nova, disruptiva, eu diria, do modelo anterior, e que os municípios titulares das concessões de saneamento, de acordo com a Constituição Federal, devem se simetrizar com essa nova legislação. Eu quero parabenizar os prefeitos e prefeitas que hoje têm a iniciativa, o desprendimento de assinar esses documentos que virão a seguir, não só pelo fato de cumprirem a legislação e de fazerem com que os seus municípios já saiam na frente no sentido de buscar cumprir as metas desse marco regulatório. O prefeito Bonotto estava falando muito sobre isso e com muita razão, na medida em que essas metas vão acabar universalizando o serviço de água e saneamento no Brasil até 2033, quando observadas o cumprimento das mesmas. Mas também, porque tenho notado, meu caro governador Eduardo Leite, um certo ambiente de receio, de desconhecimento e de insegurança de muitos gestores municipais em levar adiante esse assunto. Este assunto, eu tenho dito, né, essa legislatura, os senhores sabem, foi a legislatura que cumpriu uma agenda imensa de reformas, privatizações, concessões, aprovações legislativas, as quais geralmente causavam polêmicas e desconfortos em partes da sociedade, mas a verdade é que ainda acho que este projeto, este assunto, essa temática é a temática mais importante que iremos nos deparar na atual legislatura, na Assembleia Legislativa e no atual governo. Isso porque mexe com as próximas gerações dos gaúchos, né? E mexe com um bem que é, de fato, essencial à vida, que é a água, e não só no que tange a sua distribuição de água potável, mas também a sua preservação através do tratamento de esgoto. A Assembleia Legislativa tem se preocupado com isso e vai lançar, inclusive, um curso agora aos gestores municipais, no sentido de oferecer um apoio aos gestores para tomar as decisões corretas, no sentido de atender às novas determinações legais. E, por fim, quero dizer também, como o secretário Arthur se referiu, que a Assembleia Legislativa tem contribuído, ou tem buscado contribuir nesse debate também no que tange à regionalização do saneamento. Então, meus caros prefeitos e prefeitas que aqui estão, nós ontem findamos um grupo de trabalho, depois de várias reuniões, que perdura desde o início do final do primeiro semestre deste ano, onde conseguimos, a meu ver, avançar significativamente no sentido de buscar preservar a autonomia dos municípios nas decisões do saneamento no Rio Grande do Sul, bem como também propiciar com que, observando o princípio da associação entre municípios, consigamos cumprir as metas de saneamento, nos termos do novo marco regulatório, mas também com o princípio da modicidade tarifária sendo observado, para que o contribuinte não seja onerado no que tange ao preço da tarifa. Portanto, penso que até o final deste ano, o governo conseguindo enviar o projeto novo para a Assembleia Legislativa ainda essa semana, nós teremos a votação deste projeto em plenário, e aí, claro, decisão soberana será dos deputados em aprová-lo ou não. Mas tenho certeza que conseguimos avançar muito e que é um tema correlato, de extrema importância, ao tema das assinaturas de aditivos contratuais com a Corsã. E quero parabenizar também a Corsã pelo trabalho. Certamente
um trabalho complexo, difícil, mas que está obtendo avanço no Rio Grande do Sul, devido aí à parcimônia dos seus gestores, a sabedoria e a compreensão em conjunto com os gestores municipais. De maneira que, em nome da Assembleia Legislativa, saudando o deputado Faisal Caram e o deputado Costela, que aqui estão, quero cumprimentar a todos vocês e dizer que estamos ao lado dos prefeitos e das prefeitas nessa luta e nesse trabalho em prol do saneamento no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Passamos agora às assinaturas dos anúncios de termos aditivos aos contratos de programa firmados entre a Corsã e municípios do Estado, decorrentes da imposição legal do novo marco regulatório do saneamento básico, de ajustes e atualizações contratuais no escopo dos serviços prestados pela Corsã. À medida que for chamando as autoridades e os prefeitos, os senhores, por favor, podem permanecer junto à mesa para que possamos fazer um registro fotográfico. Primeiro a assinar, o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura Adjunto, Guilherme de Souza. Diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci. E na sequência vamos chamar os municípios que puderam se fazer presentes. Balneário Pinhal, Prefeita Municipal, Márcia Tedesco. Bento Gonçalves, Prefeito Municipal, Diogo Siqueira. Secretário Arthur, seu secretário do Meio Ambiente, também podem acompanhar a assinatura aqui. Prefeito de Esteio em exercício, Jaime da Rosa Inácio. Gravataí, Prefeito Municipal, Luiz Afalon. Imbé, Vice-Prefeito Municipal, Carlos Regis da Silveira. Lagoa Vermelha, Prefeito Municipal, Gustavo Bonotto. Nova Petrópolis, Vice-Prefeito Municipal, Martim Wichmann. Santa Maria, Prefeito Municipal, Jorge Pozobon. Convidar o senhor Vice-Governador do Estado, por favor, para acompanhar as assinaturas. São Francisco de Paula, Prefeito Municipal, Marcos Aguzoli. Prefeito Marcos Aguzoli. Município de Tramandaí, Prefeito Municipal Luiz Carlos Galto. E o Prefeito Municipal de Viamão, Valdir Bonato.
Em seguida, vamos ao registro fotográfico, por favor. Se os senhores quiserem se aproximar um pouco mais. Presidente Gabriel, por favor. Vamos pedir licença para a saída do senhor presidente da Assembleia Legislativa. Guardamos enquanto as autoridades retornam aos seus lugares, para que possamos ouvir o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Muito bom dia, senhoras e senhores. Saudar o nosso vice-governador, delegado Ranolfo, também o presidente da Assembleia, que precisou se ausentar aqui já para coordenar os trabalhos da Assembleia Legislativa, mas peço licença, então, para saudar o deputado Faisal Caram, que aqui nos acompanha, saudar o Procurador-Geral do Estado Adjunto, Vitor Rezer da Silva, os nossos secretários da Casa Civil, Arthur Lemos, do Meio Ambiente e Infraestrutura, o secretário adjunto Guilherme de Souza, da Logística e Transportes, deputado Juvir Costela, do Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, uma saudação ao nosso diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbucci, em nome dele, toda a diretoria executiva e os servidores da Corsan, a saudação ao Conselho de Administração, a partir do presidente Mário Engler, e muito especialmente os prefeitos municipais de Balneário Pinhal, Márcia Tedesco, de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, de Esteio, prefeito em exercício Jaime Inácio, de Gravataí, Luiz Afalon, de Imbé, o vice-prefeito Carlos Regis da Silveira, de Lagoa Vermelha, o Gustavo Bonotto, de Nova Petrópolis, o Martim Wiesmann, de Santa Maria, Jorge Pozobon, de São Francisco de Paula, Marcos Aguzoli, de Tramandaí, o Luiz Carlos Galto, de Viamão, Valdir Bonato, também agradecer a presença do presidente em exercício da Fiergs, o Arildo de Oliveira, representante da Federação, Ângelo Mendes, superintendente da FAMURS, Marcos Rogério dos Santos, representante da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Tiago Luiz Gomes, aos secretários municipais, vereadores aqui presentes, representantes das entidades e empresas ligadas ao saneamento e à sustentabilidade, também aos representantes da imprensa, senhoras e senhores. Antes de falar especificamente sobre o saneamento, eu quero destacar a preocupação com que o nosso governo tem de ter a melhor relação com as prefeituras, com os municípios. Eu fui prefeito e tenho sempre a preocupação na direção de que, além de o Estado cumprir aquilo que é da sua responsabilidade junto aos municípios, também desenvolvermos programas, projetos para sermos mais parceiros dos prefeitos. Eu tive a oportunidade de governar o meu município em tempos de muitas dificuldades, não que hoje nós não as tenhamos, mas especialmente num tempo em que olhávamos para o governo do Estado preocupados com o mero cumprimento dos repasses obrigatórios por parte do Estado. Nós buscávamos que se viabilizasse aquilo que era de direito e legalmente estabelecido como obrigação do Estado para com os municípios. E muitas vezes tivemos que entrar com ações judiciais, muitos municípios, inclusive Pelotas, para demandar ao governo do Estado que cumprisse os repasses obrigatórios na área da saúde, de acordo com a própria legislação estabelecida. Nós assumimos o governo com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um passivo acumulado só na área da saúde, dos quais mais de 600 milhões de reais apenas com os municípios. Nós já regularizamos os pagamentos, não deixamos mais atrasar nenhum repasse, pagamos tudo o que tinha sido empenhado e não pago, estamos em negociação com a FAMURS para quitar o passivo remanescente daquilo que sequer foi empenhado na área da saúde para os municípios, que são ainda 460 milhões de reais a serem pagos aos municípios, mas que vamos quitar dentro do nosso governo, vamos pagar dentro do nosso governo esses valores devidos aos municípios.
de serviços que foram prestados na área da saúde e que o Estado, como cofinanciador, não fez o pagamento, deixando os municípios na mão lá no passado. Nós não só não deixamos atrasar, como estamos pagando o que foi deixado em aberto por governos anteriores. Fizemos nesse ano, a partir da privatização da CE, o pagamento extraordinário de ICMS para os municípios daquilo que não foi pago pela CE, de 850 milhões de reais. Para se ter a dimensão do que nós estamos falando, é quase que o valor do socorro feito pelo governo federal aos municípios no ano passado, no momento da pandemia. Então, neste ano, nós tivemos um repasse aí de 850 milhões de reais em repasses extraordinários, ao qual vai se somar ainda, né, se tudo der certo na nossa negociação, com as FAMURs ainda este ano, potencialmente outros 460 milhões de reais desta parte devida da saúde, mais de R$1 bilhão, portanto, que serão repassados extraordinariamente. Não estava no orçamento e na perspectiva de receitas dos prefeitos para esse ano, e a dinheiro está entrando no caixa no momento ainda de retomada da nossa economia. Fizemos, na medida do possível, né, sempre a melhor, mais dedicado ao diálogo na gestão da pandemia. Não foi fácil, porque todos nós estávamos sob pressão, demandados pela sociedade em tantas frentes, conflitos de interesses diversos na gestão desta pandemia, para a qual não estávamos treinados, nem estava nos nossos planos de governo, mas sempre procuramos discutir, dialogar com as associações regionais de municípios, criamos um modelo de cogestão, fizemos um modelo compartilhado, sempre dialogando muito com as prefeituras para podermos conduzir esses processos. Então, o diálogo, a relação com os municípios está no DNA do nosso governo, da nossa gestão, e além de fazermos o cumprimento dos repasses obrigatórios e termos esse diálogo, procuramos avançar na direção de constituir programas de investimento que atendam os municípios, desde os acessos asfálticos lá, deputado Costela, nosso secretário de Logística e Transportes, nós assumimos um governo com 62 municípios sem acesso asfáltico no estado e vamos concluir o nosso governo com 23 municípios, o que significa 45 municípios, é isso? Não, desculpa, eu estou projetando 68. 39 municípios aqui com acesso asfáltico feito no nosso governo. E, além disso, programas de parcerias com os municípios na área da saúde, para reformas de unidades de saúde, a Rede Bem Cuidar, Farmácia Cuidar Mais, o Pavimenta, que em breve aí a gente anuncia os municípios contemplados, com destinação de recursos para investimentos nos municípios. Então, além de o Estado passar a ser bom cumpridor dos repasses obrigatórios aos municípios, nós queremos ser cada vez mais parceiros e passar a ser olhados pelos prefeitos como uma alavanca para o desenvolvimento e não um obstáculo para o desenvolvimento das suas cidades. E aqui, falando sobre a temática do saneamento, semana passada estivemos lá na Conferência do Clima, e isso está muito claro o quanto que é urgente, e deve ser urgente para todos nós do ponto de vista ético, da responsabilidade para com o planeta que a gente vive, o cuidado com o meio ambiente. Mas, além disso, a oportunidade econômica que se apresenta também para os países, para os estados, para os municípios, a partir de toda uma economia que se organiza para atender a essas necessidades de investimentos na área do meio ambiente. E por isso nós não podemos relaxar e precisamos mudar conceitos e perspectivas, e é isso que o marco regulatório do saneamento fez, especialmente ao estabelecer uma nova legislação que provoca a necessidade de avançarmos com mais velocidade, porque até 2033 precisamos viabilizar mais de 90% de coleta e tratamento de esgotos para o nosso estado, que demanda esse investimento bilionário de cerca de 12 bilhões de reais. Nós não estamos discutindo aqui se é certo ou não ter tido uma empresa pública de saneamento. Num passado mais distante, talvez tenha feito sentido, razão, no momento em que não havia no setor privado, talvez, a capacidade, a organização para empreender neste setor, se fez necessário a criação de uma empresa pública, mas nos tempos atuais nós observamos
diante de um novo momento histórico, das novas tecnologias, que uma empresa pública não consegue dar a vazão, a velocidade para os investimentos que se fazem necessários com urgência e sequer consegue promover a atualização tecnológica com tecnologias que se apresentam constantemente e que são difíceis de acoplar com celeridade dentro do regramento do serviço público, por conta da licitação, do quadradinho que a gente tem que observar, né? A gente tem que sempre fazer um processo, vai contratar uma nova tecnologia, como ela é nova, não tem modelos de contratação estabelecidos e os governos e as empresas públicas têm dificuldade, portanto, de contratar essas novas tecnologias até que elas sejam experimentadas e aí o setor privado consegue mais rapidamente avançar. Por isso que eu digo, não se trata apenas da capacidade de investimento, se trata também da capacidade financeira, se trata da capacidade de executar. Se fosse disponibilizado à Corsan, ao Estado, os 12 bilhões para investimento imediato, dificilmente conseguiria fazer a execução pelo tanto que há de fragmentação na necessidade de contratações diversas, de cada estação de tratamento, cada coletor geral, cada rede coletora num bairro individualmente, e não são raros os casos que a gente observa em que uma estação de tratamento foi executada, mas a rede coletora que deveria coletar o esgoto num bairro e levar até aquela estação através de um outro coletor geral, em algum momento uma empresa contratada quebrou, mergulhou o preço na licitação e acabou não cumprindo o contrato, ou judicializou e a gente tem a estação pronta e ela não trata nada porque deu problema na contratação do coletor. Então, imaginem, né, que 12 bilhões de reais em investimentos em tantas redes, tantas estações que precisam ser feitas, seriam centenas de processos licitatórios, o que faria com que dificilmente se conseguiria cumprir esse prazo. Então, se impõe para nós uma visão diferenciada. E é um modelo difícil, complexo, porque a gente tem a titularidade do município e uma empresa estatal. E eu costumo dizer que os problemas da população, a vida da população, e nesse caso especialmente os problemas ambientais, as questões ambientais, não respeitam as fronteiras que a gente estabelece no papel. Ou seja, ela não se preocupa o esgoto, olha, até aqui é a cidade de Viamão, depois é outra cidade, então a gente para o problema do esgoto ali e adiante não vai ter problema. Não existe isso, né? Essa fronteira ela é imaginária, estabelecida num papel pelos seres humanos. As questões são muito mais complexas, mesmo a vida das pessoas ela ultrapassa as fronteiras das cidades e por isso se impõe o diálogo, a construção das soluções de forma compartilhada. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido avançar a partir desse novo modelo regulatório, nesses contratos, na visão que apresentamos para uma Corsan nova, como uma empresa de solução de saneamento, que será privatizada, não para que o privado tenha essa empresa nas suas mãos para fazer o que ele quer, porque como é uma concessão pública, no caso dos municípios, quem compra esta empresa comprará o conjunto de obrigações que nós estamos contratando com os municípios. E deste conjunto de obrigações contratadas com o município, nesta privatização, virá este volume de investimentos que, além de viabilizar o cuidado adequado com o meio ambiente, com a saúde da população, vai gerar, num curto prazo, investimentos bilionários que movimentarão a nossa economia, gerando empregos, né, pelos operários que são contratados, pelos caminhões e equipamentos que precisam ser comprados, locados, os materiais que precisam ser empregados, né, e que serão adquiridos. Toda essa movimentação econômica ainda gerará para o Estado e para os municípios uma movimentação econômica relevante num processo de retomada. E depois, as obras propriamente ditas garantirão, pela garantia de abastecimento da água, de esgotamento sanitário, de soluções ambientais, que outros investimentos venham para o Estado por conta de observar aqui um correto tratamento do tema ambiental a partir do saneamento. Então, é uma solução compartilhada, como deve ser, né, e como espera a população para quem a gente governa. Que bom que chegamos já a bom termo com esses municípios, que bom que avançam outros municípios na mesma direção. Eu tenho certeza que este momento
que é histórico, será assim lembrado no futuro pela solução que se apresentou e que o Rio Grande do Sul deixa e deixará de ter, então, os indicadores de saneamento totalmente incompatíveis com o nosso perfil socioeconômico, pela riqueza do nosso Estado, pelo nosso perfil, pela nossa renda per capita, por tudo que nós temos de realidade econômica e social, termos o volume de tratamento de esgotos que nós temos está completamente desalinhado, enquanto outros estados têm, no mesmo perfil socioeconômico, mais de 60%, 70%, 80% de coleta e tratamento de esgotos. O Rio Grande do Sul gira ali ao redor dos 20%, até menos que isso, em torno de 17% nos municípios atendidos pela Corsan. Então, é a nossa responsabilidade, isso significa, sim, pensar fora da caixa. Eventualmente somos criticados, porque abalam-se as estruturas e as convicções mais firmes desenvolvidas ao longo de 50 anos de determinado modelo que se impôs, mas nós não entramos na vida pública porque é confortável, né? E porque é fácil, a gente entra, porque sabe que é difícil e que precisam ser mudadas essas compreensões. E a gente agradece aos prefeitos que, com essa mesma visão arrojada, vão nos dar a condição de avançar com celeridade, com velocidade para o Estado do Rio Grande do Sul no tema do saneamento. É uma solução que se apresenta, que se impõe e que vai transformar profundamente a vida das pessoas nas suas cidades e no Estado do Rio Grande do Sul como um todo. Por isso dá para falar com absoluta tranquilidade que estamos falando sim de novas façanhas no saneamento, mas também na saúde, na qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Muito obrigado.